Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Os nossos maiores veículos de imprensa dizem que a nossa economia depende do tráfico. Olá, é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Os caras tomaram conta do Brasil. Ah, não, mas é porque eles estão ganhando dinheiro, não são terroristas. Vocês acham que o Hamas, a Al-Qaeda, o Hezbollah não ganham dinheiro? Esses grupos têm os idiotas que se explodem, igual a gente tem os aviões, os frentes aí do tráfico. Mas os grandes caras são todos ricos, inclusive os que estão lá dentro do Supremo Tribunal Federal, né? Ali no entorno. Esses líderes que tiveram o CPF cancelado pelos Estados Unidos, agora no Irã, era todo mundo, os terroristas eram todos ricos. Todo mundo quer ganhar dinheiro. O tráfico é para ganhar dinheiro, o terrorismo também ganha dinheiro. Que argumento de bosta é esse? Eu pergunto a você, será que essas organizações são terroristas? E na mesma linha desse argumento ridículo, vem esse papo de mas agora as designações vão afetar a economia brasileira e o Pix. Vejam o vexame. É desembargadora reclamando do preço do pó, é ministro da Fazenda dizendo que ir contra o tráfico ameaça a economia brasileira, ameaça o Pix. É o valor econômico do Globo postando o seguinte: medida de Trump para PCC e CV afeta a relação bilateral e pode atingir empresas, dizem especialistas. Como sempre os especialistas. A Folha de São Paulo diz que classificação do Comando Vermelho e PCC como terroristas traz risco econômico ao Brasil. Risco econômico ao Brasil, cara! O UOL publicando como classificação de terroristas para CV e Comando Vermelho impacta na economia nacional. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Os nossos maiores veículos de imprensa dizem que a nossa economia depende do tráfico. O que você faz numa situação dessa? Como é que vocês vivem num país desse, meu Deus do céu? Porra, Imigrex. Procura Imigrex, link na descrição. Nos maiores veículos, nos maiores jornais do Brasil. Agora, entrem. Graças a Deus tem gente decente. Eu trouxe aqui o Sampancha, vamos ver o que vamos deixar a Malu Gaspar desmentir o ministro da Fazenda. Estados Unidos vão chegar no Brasil e vão fechar bancos. Isso não vai acontecer. Quem pode fechar banco no Brasil é o Banco Central Brasileiro. Então, isso não vai acontecer. Quanto ao PIX, a Ana mencionou aí muito corretamente a seção 301, que é uma investigação à parte, não faz parte das sanções OFAC. As sanções OFAC determinam o seguinte: Malu. Se você é um banco brasileiro, você faz um contrato de câmbio ou um contrato no exterior com empresas que têm vínculo com o PCC, alguma coisa assim, você pode ser sancionado. No limite, o que pode acontecer que é sim uma coisa que preocupa os bancos? Os bancos têm relação com servidores, tipo grandes servidores de Big Data, que abrigam arquivos e conexões, e mesmo venda de produto online. Muitos sistemas online são comprados pelos bancos brasileiros de fornecedores americanos. O que pode acontecer? Vamos supor que um banco seja acusado pelos Estados Unidos, um banco brasileiro, de estar movimentando dinheiro do PCC ou do Comando Vermelho. Será? Estando essas organizações dentro dessas sanções, pode acontecer, por exemplo, de esses bancos não poderem transacionar com essas empresas que fornecem Big Data para eles. Isso é bem sério, mas é uma outra questão. O PIX em si não tem um efeito concreto e direto, porque o PIX se dá dentro do Brasil. Tudo que acontece dentro do Brasil não vai ser afetado. Lembra quando a gente discutiu as sanções Magnitsky sobre o ministro Alexandre de Moraes? Ele trocou, inclusive, a conta dele para o Banco do Brasil e o cartão de crédito dele para o Banco do Brasil, porque era um jeito dele não ser afetado por essas sanções.
porque os bancos que têm cartão internacional não poderiam operar com ele porque ele era sancionado. Vale o mesmo exemplo nesse caso. Então, o Pix em si, ele não é afetado. Acho que essa conversa do governo de dizer que é uma ameaça ao Pix tem muito, sim, de componente ideológico. Quer dizer que não tem efeito essas sanções sobre o Brasil? Não, elas têm. Nisso que eu estou falando, negócios de bancos... Compliance também, né? O histórico mostra, por exemplo, estava pesquisando aqui, falando com gente, inclusive do Banco Central, me falando que, por exemplo, houve no passado um banco francês que fez um negócio de trading com uma sementeira árabe por onde passava o dinheiro dos terroristas do Irã. Esse banco teve que fechar as suas subsidiárias, ele teve que pagar multa. Da mesma forma, o Deutsche Bank chegou a brigar contas de gente que tinha conexão com o terrorismo. Vítimas do terrorismo nos Estados Unidos processaram o Deutsche Bank e o Deutsche Bank teve que pagar uma multa milionária por isso. Mas não é uma coisa tão automática que imediatamente está todo mundo sancionado e não é assim. A coisa é um pouco mais delicada, até porque mesmo... Reparem, obrigado, Malu Gaspar, por fazer jornalismo dentro da Globo News, que é uma coisa muito difícil, não ter que ouvir só especialistas. Né? Me assusta a confissão de que uma parte da economia lava dinheiro do tráfico, que uma parte da economia roda o custo de sangue brasileiro, e que isso seja dito com enorme naturalidade pelo ministro da Fazenda, pelos especialistas replicados pelos jornais. O que vocês estão dizendo? Vocês estão confessando que os bancos no Brasil são lenientes com o tráfico de drogas? Vocês estão falando abertamente isso? Sem pudor. A gente descobre que as pessoas que gritam mais alto são as que mais se beneficiam, né, desse dinheiro. São as pessoas que vão aos Estados Unidos fazer lobby com o presidente Trump. Essas pessoas estão confessando publicamente a razão. Presta atenção nisso. Elas estão te dizendo por que elas defendem com unhas e dentes as organizações. Essa leniência do setor bancário é a peça central da expansão do Comando Vermelho do PCC no Brasil. Vocês vejam, por exemplo, a Operação Carbono Zero, que expôs a Reag Investimentos e a possível ligação dela com o PCC. Lembra disso? As fintechs Bank e Bancrow, também ligadas ao esquema de combustíveis, também achadas na operação. Vocês lembram da Genial Investimentos? Com seus valores bloqueados por ligação ao PCC? Essa Genial é a patrocinadora das pesquisas da Quest, que é a pesquisa oficial da Globo, que vai chegar para você ler, Malu Gaspar, já já. Qualquer pessoa que vive em comunidade, vocês sabem como é que é. Vocês sabem que vocês têm que comprar o gás, ou o GatoNet, ou a luz, direto da milícia ou do tráfico de drogas, a internet. Vocês sabem quem são as empresas. Vocês fazem Pix. Essa empresa para a qual você faz Pix tem, por definição, uma conta bancária. Você sabe o Pix porque o Pix aparece no seu celular. Agora, todo mundo sabe quem são as empresas que estão extorquindo os moradores da comunidade. Empresa de traficante miliciano. Por que o banco não sabe? Como que os bancos não sabem quem são as empresas? Esses postos que lavam o dinheiro do PCC e do Comando Vermelho, postos de gasolina. Os postos, como o do Grupo Aster e do Copap, que foram alvos da Operação Carbono Oculto também. Os bancos não sabiam que eles lavavam dinheiro? Ou fingiam que não sabiam? Outro exemplo, esses MCs que fazem shows nas comunidades. Vou te explicar como é que funciona. O esquema de lavagem de dinheiro. Esses MCs mega bem-sucedidos fazem show nessas comunidades que ninguém tem acesso. O tráfico vai lá e compra todos os lugares. Compra, diz, 1 milhão de pessoas no show do MC Pose, do Ryan, sei lá.
e pronto, o dinheiro está lavado. O dinheiro do crime passa a comprar ingresso que entra limpo na conta do MC e da empresa produtora. O banco não sabe disso? Os bancos não sabem disso? Como é que MC Ryan e Pose e tudo mais, Posé, sei lá o nome dessas merdas, todos eles, como que tem conta bancária? Como é que o filho do Marcinho do Comando Vermelho tem conta bancária, porra? Porque os bancos fazem vista grossa. E agora, filhinhos, vamos botar na bundinha de vocês dos bancos. Ah, mas que chato. Os bancos vão lucrar menos bilhões. A jornalista, que foi a Júlia, disse pra Malu. E tem a questão de compliance, né? Ah, meu Deus, os bancos agora vão gastar dinheiro de compliance para não servir de plataforma de lavagem de dinheiro do tráfico. Ah, meu Deus, tô tão triste pelos bancos. Que momento horroroso de tristeza para os bancos no Brasil. O que será agora da família Moreira Salles? O que será da família Setúbal? Oh, meu Deus, que triste. E o que será do André Esteves? O que será do Trabuco? Meu Deus, e agora? Que tristeza. Vocês... Ai, que dó. Tem o rico dinheirinho do tráfico de drogas no Brasil. Quem tá chateado aí no chat por essas pessoas que vão gastar dinheiro fazendo compliance? Por favor, se há alguém aqui em defesa dos banqueiros que se manifeste no chat. Eu quero que banqueiro se foda. Em bom português. Todos eles eu quero que se fodam. Todos eles. Vão ter que fazer compliance? Não fizeram compliance? Sabe o que significa na prática? Eu vou explicar melhor do que a Malu Gaspar. Se o banco fez vista grossa para a organização envolvida com PCC e Comando Vermelho, o banco pode sofrer sanções gravíssimas e, na prática, é a mesma coisa que se eles tivessem, agora que as organizações são terroristas, do que se eles estivessem servindo para a Al-Qaeda, para o Hezbollah. Então vocês vão ter que adotar a mesma prática de compliance contra o crime no Brasil que o mundo inteiro atua. E na prática, o que a gente espera que vocês façam? Que vocês debank, ou seja, que vocês debanquem, ou seja, encerrem as contas dessas pessoas. E que evitem pessoas como MC Posé, como Deolane, o cacete, Pose do Rodo, posto de gasolina na mão do tráfico, porra, empresa que vende gás no Rio das Pedras, na Rocinha. Vocês têm que encerrar a conta desses caras e vai ficar foda do banco lavar, dos caras do tráfico lavar dinheiro através de banco. Aí nunca mais você vai ter uma Deolane da vida ostentando aquela quantidade de dinheiro que tinha. Esses fundos gigantescos que aparecem com dinheiro do nada, você quer ter esses fundos, não quer ter conta desses fundos? Banca o risco. Quem sabe, né? Dá pra gente sonhar. Veículos com dinheiro do PCC, como por exemplo o Intercept, vão ter as contas canceladas. O mesmo Intercept que iniciou uma campanha de difamação contra o Flávio. Quem sabe? Claro que eles começaram a campanha de difamação. Vocês acham que essas pessoas vão ficar caladas? Claro que não vão ficar caladas. Por isso que o Lula tá mandando matar o Flávio, pô. Por isso que o Lula tá emitindo salve pra matar o Flávio. É por isso que eu temo pela minha vida, é por isso que eu temo pela vida do Flávio. Eu aumentei a minha segurança aqui. O Eduardo aumentou também a dele. Mas a maior preocupação é claro que é a do Flávio. Vejam. Aquela chegada do Flávio no Brasil, aquilo foi uma loucura. Todo mundo em volta dele, isso não pode mais acontecer. Hoje o presidente do Brasil pediu a morte do Flávio Bolsonaro. Deixa eu explicar para vocês quem lida com essas coisas, como por exemplo os colombianos há mais tempo. Olha como fazem, olha o discurso, como que faz o El Tigre, o discurso dele lá na Colômbia.
Despertó que los tigres y las tigresas se hartaron Presta de atenção. lo mismo de siempre y vamos a hacer las cosas como nunca se han hecho en Colombia. Esse é o Flávio Bolsonaro. Y eso se hace. Esse é o Flávio Bolsonaro da Colômbia. Esse é o Flávio Bolsonaro da Colômbia. Com escudo balístico, com vidro de proteção. Cadê? Esse é o Flávio Bolsonaro da Colômbia. Não dá. Não. O repórter, essa pancha enfiando o microfone na cara do Flávio. Não tem condições, desculpa. Não dá pra gente levar isso na brincadeira, principalmente depois do que aconteceu com o Jair, com o Trump, com o Uribe, com tantas pessoas que eu falei aqui. E agora o presidente da República do Brasil pedindo a morte, emitindo um salve contra a vida do Flávio Bolsonaro. Essas pessoas não vão ficar caladas. Essas pessoas não vão ficar caladas. Entendam o momento e a gravidade que a gente está vivendo aqui. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.